Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Povo. Hoje vamos começar mais uma aventura e essa aventura vai demorar porque vamos fazer uma viagem. Vamos sair daqui de Manaus, estamos indo rumo ao município de Tefé e de lá vamos para a comunidade onde a minha avó mora, lá no sítio mais isolado que vocês já viram aí nos outros vídeos. Então acompanhe a nossa aventura. O primeiro vídeo vai ser da viagem e eu continuo gravando lá pra vocês o que for acontecendo, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar. E agora sim, vamos lá pro vídeo. E quem vai nessa viagem vai ser eu, o Charles. A Agatha só tá indo com a gente lá no porto, vai ela e meu sobrinho Isaac, que vai deixar a gente. E depois já vai voltar pra casa que ela vai ficar com a tia dela. Vai ser uma viagem rápida, de poucos dias, então ela não pode faltar aula e ela não vai, infelizmente. E eu falei pra vocês, né, que eu tô indo pra casa da minha avó, só que é da minha avó, mas da minha bisavó, lá naquele sítio que eu pesquei os pirarucus com meus tios, tá bom? Então a gente não vai lá na comunidade Santa Luzia do Catuiri, a gente só vai chegar em Tefé e de lá já vai lá pra casa da minha bisavó, lá pro sítio, né? Já estamos aqui no porto. Agora a gente paga, né, para entrar aqui dentro com o carro. R$35, segundo o Charles falou aí. Esse moço que tá aí na frente, ele cobra de cada carro. Tá vindo um aqui também. Ó. Aí você também tem a opção de entrar só você mesmo sem o carro. Parece que é R$5 por pessoa. Mas como estão me levando mala, né, e tem 4 pessoas no carro, então Monteiro. a gente vai de carro mesmo. Ele tá aqui? Acho que é o cara que tá aqui. Monteiro, né? E olha só, é nesse barco que a gente vai, no Irmãos Miranda 2. Vou aqui no porto pra vocês. Hoje ele é o único barco, se eu não me engano, que sai pra Tefé. Eu já viajei com eles aí, eles são maravilhosos. Vai sentir falta da sua mãe, Xi? Vai, neném. Bora lá então, deixar a mãe lá em cima. Já chegamos aqui no andar que a gente vai viajar. Estamos aqui no penúltimo, ó. O pessoal já tá na rede. Daqui a pouco isso aqui tudo vai estar lotado. A gente vai se organizar agora e depois a gente mostra pra vocês, tá? Tá bom aqui pra dormir? Tá bem baixinho, né? Claro, né? Vou botar uma corda, só tô botando pra garantir aqui o lugar. Vai ver essa rede na máquina, ela tá toda cheia de... Cheio de nozinho. Nozinho. Tá até frio. A mãe vai dormir assim. Lá vai a Agatha. Chorou tanto, eu chorei também. Mas ela sabe que a mamãe tá indo trabalhar. Ela vai ficar com a tia dela, com a irmã do Charles. E com o pai dela também. O Charlie foi levar só eles lá fora, vai sacar um dinheiro também e vai já voltar.
E eu ainda tô ali arrumando nossas coisas. Suco gelado, hein? Ah, pode deixar. Tatiana Souza. Tatiana Souza. Tá. Terminamos de nos organizar. O Charles já tá na rede dele, eu já tô na minha. Nossas coisas ficam assim, ó, no chão, perto da rede. Estamos levando poucas coisas. E ainda ficou uma caixa lá embaixo. Quando a gente começou a atar as redes, tinha mais 5 pessoas só aqui. E agora olha o tanto que chegou. Mostra aí, já. Chegou bastante já. E ainda não tá lotado o barco, né? Ainda não tá lotado. O barco vai sair meio-dia. Vou dar uma olhada aqui pela frente, que tem camarote, ó. Aqui tem o lugar onde o capitão fica aí pilotando o barco. E é assim, gente, ó. Essas encomendas que vêm aí desses baús, água mineral, carro, tudo estão indo para os interiores. Tem moto ali também, ó. A movimentação no porto aqui é sempre intensa em relação a isso. Eles estão levando isso aqui também, que eu não sei o que é. E esse barco aqui, o Irmãos Mirandas, ele é ferry boat, né? É balsa e barco. Então dá para levar diversas coisas: tijolo, telha, carro. Aqui só é a frente, né? Mas ali para trás tem desde freezers gigantes que cabem várias coisas. Então, aquilo ali é limão, ó, que tá indo pro interior. Interessante, né? Será que era limão? Acho que era maçã verde. Ali tem frutas. Ali tá indo cebola, que eu tô vendo daqui. Morango. Tudo que não dá no interior, né? Eles têm que levar da cidade. Tem outros barcos também, ó. Tem o São Bartolomeu, Ana Rebeca. Esse daí eu já não sei pra onde que eles vão. Aqui tem a pintura desse índiozinho que eu amo. Mais pra ele tem a pintura da Índia. Tem alguns prédios históricos aqui na frente da cidade. Mercado Adolfo Lisboa. É isso, gente. Vou mostrando aí pra vocês conforme vai acontecendo a viagem. E, gente, deixa eu passar uma informação muito importante sobre essa viagem. A gente vai navegar cerca de 523 quilômetros até Tefé. E vamos demorar cerca de 45 horas para viajar esses 523 quilômetros. O valor da passagem saindo de Manaus até Tefé saiu no valor de R$ 180 por pessoa. E esse valor da passagem já está incluso café da manhã, almoço e janta, tá bom? Então é um valor bem em conta para você ter uma viagem pelo nosso Amazonas, pelo Rio, com direito a café, almoço e janta. Aí comenta aí embaixo se vocês acham que tá bom esse valor ou não. Ainda não saímos, mas eu vou tomar um banho. Tomar banho entre aspas, né? Que eu vou tomar banho, eu vou só molhar meu cabelo e lavar, porque eu deixei pra lavar hoje, ontem deu preguiça. Tá bom? Vou aproveitar e mostrar pra vocês porque o banheiro. Ó, aqui é a área da pia, né, de escovar os dentes. Quem assistiu meus outros vídeos já viram, né, mas eu vou mostrar de novo. Ó, tem um espelho bem grande, pia para escovar os dentes. Aqui do outro lado a mesma coisa. E aqui está o banheiro. Vou lavar meu cabelo nesse daqui do meio. É aqui que eu vou lavar meu cabelo. Aqui é o chuveiro, vaso. O papel higiênico tá bem ruim aqui, né? Acho que o pessoal ainda vai trocar nesse papel. E aqui na frente é o banheiro das meninas e ali é dos meninos. Ó, meninas e meninos. Deixa eu lavar meu cabelo aqui, gente.
Depois do meu banho de gato eu mostro pra vocês. Suco gelado. Bom, tá vendendo suco. Gente, terminei lá de lavar meu cabelo. Agora é finalizar. Suco Já gelado. são Suco 11h30. Daqui a pouco o barco já vai zarpar. E dar tchau pra Manaus e passar aí as 10 horas viajando. E a água tava bem legal. Eu só não tomei banho porque eu não quero tirar essa roupa, né? Porque eu ainda não sujei ela. Aí é assim, a gente tem que aprender a se virar nesse pequeno espaço que temos aqui. Aí eu tiro uma coisa e boto outra. Agora eu peguei minha escova de cabelo e meu creme. E eu tô com fome já. A gente vai comprar almoço aqui no barco mesmo já já. O cabelo tá todo embaraçado. Nossa, esse condicionador é muito bom. Tu comprou. Tem um cheiro muito gostoso. Aí, ó, essa hora aqui já é a hora que os parentes já se despedem, né? Os maridos, os filhos que me deixaram com os pais que vão pro interior, né? Já se despedem e dá tchau. No nosso caso foi a Agatha, né? Foi a Agatha e o sobrinho do Charles que veio deixar a gente. Pô, eu fiquei com tanta pena dela, ela chorou que só. Vai querer muito ir, mas ela tá estudando. Ah, não pode. Na próxima ela vai, final do ano. O barco já vai sair. Subimos aqui pra cima pra almoçar agora. Vamos ver quanto tá o preço da comida aqui em cima. Mas pelo que eu me lembro não é caro não, é um preço razoável. E o barco já tá dando os últimos avisos, né? Os últimos apitos que vai sair. Inclusive já tá até ligado já. Que horas tem? 12h20. Lá no catálogo, né, onde vende as passagens, fala que sai meio-dia. Tá com 20 minutos atrasado. Mas a gente vai comer, então vamos lá encher o bucho. Bora ver que comida tem aqui pra vender. Tchau, Manaus. Filma aí, Charles, um pouquinho na nossa Manaus. Tchau, Manaus. Até a próxima. Já estou com saudades. Vou sentir muita falta de vocês. E vocês, manauaras. Pois eu sou tefeense. Ai, ai. E aqui é assim, ó, gente. Olha aqui. Vira aqui pro meu vizinho. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos falar os pontos negativos e os pontos positivos, né? Assim, quando a gente viaja de rede, tem muito risco de mexerem nas nossas coisas, né? Porque é muita gente muito amontoada e tal. Inclusive, até quando eu tava vindo de Tefé, na última vez que eu fui, roubaram o celular da Stephanie dentro do barco. Graças a Deus conseguiram achar a pessoa, deram uma surra nele e seguiu a vida. Mas assim, ó, a gente tem que ir levando as coisas. Ó. Aqui tem umas coisas importantes, equipamentos. Aqui tá dinheiro e celular. O Charles tá com umas coisas aí também. Então, por onde a gente vai, a gente tem que levar. Lá embaixo só ficou, na rede, né, onde a gente tá dormindo, só ficou as coisas, lençol, roupa, essas coisas que não são tão caras. E é isso, bora lá com a nossa malinha almoçar. O Charles está na fila agora para comprar o almoço. Essa daqui é a parte do restaurante. Aqui tem uma vendinha. Aqui tem umas cadeiras para o pessoal sentar e comer aí. Vende bebidas, comidas, tanto bebidas alcoólicas como bebidas não alcoólicas, sucos, lanches. Como já está lotado as mesas, a gente vai sentar naquela cadeira lá que a gente estava sentado agora há pouco. Decidimos pegar só uma marmita, porque a gente estava com medo de estragar a comida.
A marmita, gente, ela foi R$20. Ó, é assim. Uma carnezinha, salada, arroz. Deixa eu provar aqui pra ver se tá bom. Deixa eu ver. Muito bom. Pois é, foi R$20. O refrigerante foi 6. E é um refrigerante regional. Ó. O bar é produzido no Polo Industrial de Manaus. Quem vem aqui para Amazonas tem que provar esse refri, gente. É o melhor. Eu não gosto de não tomo muita Coca-Cola, nem muita Fanta. Olha esse daqui. É o que eu mais gosto. Agora a gente vai almoçar. E o barco ainda não saiu, né? Ainda não saiu. Vamos ver aí que hora vai sair. Vai sair lá para 1 hora, né? Pelo visto. Que horas tem? Ixi, já vai dar 1 hora. Meio-dia e 38. Estávamos almoçando aqui, aí o barco começou a zarpar. Então agora já é oficial. O barco tá indo embora. Agora de verdade. Tchau, Manaus. Até a próxima. Ele tá dando a curva. Ó. E é vários barcos saindo, outros chegando. Aqui no Amazonas, né, o maior meio de transporte são os barcos. Então o rio sempre é assim, ó, com muitos barcos, canoas, balsas. E ele deu uma curva bem rápida. Agora, minha parte preferida, estamos passando pelo encontro das águas. Eu tô botando a mão assim no microfone por causa do vento. Olha aí, meu povo. Lindo, lindo, lindo. Eu não canso de mostrar esse fenômeno da natureza. Parece uma coisa de outro mundo. Parece até que é mágica. Mas é apenas Deus. Olha isso. Derramaram alguma coisa aqui que tá grudando tudo. Olha. Acho que é refrigerante que derramaram aí. Café com leite. Tem uns pontos barrentos no meio da água preta. Fica lindo, né, Charles? Muito bonito. Olha isso, gente. Parece uma coisa de outro mundo. É que o riozão, o Solimões já invade mesmo aqui, ó. Pra cá agora é só água barrenta. Tem uma casa ali. Uma casinha de Ribeirinho. Ribeirinho que mora na beira do Solimões. Um dia a gente poderia falar, né, qual é a diferença do ribeirinho que mora na beira do Solimões e do ribeirinho que mora na beira do Rio Negro. Porque existe muita diferença. É. A gente vai falar pra vocês em outro vídeo. Inclusive até nessa viagem a gente pode falar um pouco, porque lá minha avó, ela mora em um lago, né, que faz parte do Rio Solimões. Então lá existe bastante diferença, né? Agora essa é a hora que todo mundo sai pra olhar a paisagem. Ali é a parte que a correnteza é mais forte. Não é aqui que a gente veio pro sítio do Seu Nego? Do Seu Nego não, do irmão do Seu Nego? Mais lá na frente. Mais lá na frente? É. Nossa, Charles, é tão forte a correnteza que dá pra ver por aqui de longe, ó. É. Ali só rabeta mesmo e o motor de popa consegue subir. É, mano, não tem canoa não consegue não. A gente pensa que tá fraco assim, mas o cara vai remar que a canoa todo tempo tá voltando. Então.
Sabe o que eu acho incrível? Que né, tem gente que mora na beira, né? Ali, ó. Mas não vai durar muito tempo não, porque a todo momento o barranco ele vai cair. Vai chegar um momento que aquela parte ele vai ser engolida também. Infelizmente. É. Quem mora na beira da várzea, assim, sempre tem que ter... Vai se afastando. É, sempre vai ter que estar se afastando, né, da beira do rio. Porque com a correnteza, o barranco vai afastando, vai cedendo. Olha aí, ó. Ali tem pedra, será? Tem cara de que tem pedra ali, né? Não. Tem não? Tem não, porque a parte que é mais fina e é muito volume d'água e ele faz uma pressão imensa mesmo. Deixa eu ver aqui mais pra frente, bora aqui pra frente. Uau! Há 15, 20 anos atrás isso aqui era bem estreito. Ali como a água ela já vai afastando cada vez mais, ó. Aquela parte ela já está mais larga, essa daqui com certeza vai começar a cair daqui a um tempo. A água vai derrubando. E a correnteza é muito forte. E olha como já tá de carro aqui, ó. Tem 5 carros só que eu tô contando. Olha a pressão da água. Infelizmente, essas casas vão ter que sair daqui. E olha O que... morador já abandonou ali, ó. É, aquele daqui? É, já abandonou, né? Vai acontecer a mesma coisa que aquele dali, ó. É, ela vai tomando, né, aos poucos. Esse terreno aqui era muito grande, ele já tá sendo engolido, né? E aqui é um furo, gente, que só temos acesso quando o rio tá cheio. Quando tá seco, o barco não passa por aqui. A gente vai ter que dar uma volta bem grande para poder varar aqui no rio principal, que é o Solimões. Esse que a gente tá varando agora. Por onde é que vem quando tá? Quando tá seco, ele vem por aqui, ó. Ele não pega esse furo. Não faz esse percurso.
Vamos parar agora no Porto do Iranduba. É quase que um milagre esse barco parar aqui. Eu não sei o que ele vai fazer. Vai ter passageiros ali, né? Será? Eu acho que eles já compraram a passagem, perderam lá. Pegando aqui. Talvez, mas tem mais cara de tripulante. Porque Pela bandeira no braço dele. Acho que ele deve trabalhar no barco. Será? não sei porque eles não param aqui, né? É, A parada é difícil. só em Coari e Badajoz, né? Uhum. Olha, gente. Olha, bem que a gente compra peixe. Olha, a água já saiu tudo na pista, ó. Já desalagou. Na última vez que eu vim aí, a água tava na pista. Esse porto aqui é bem organizadinho, né? Apesar de a gente não usar quase ele, né? As pessoas não Quase uma usarem. troca, né? Não tem quase barco que atraca, então ele é pouco utilizado. Talvez um barco de Eu acho que É pesca. da própria Marina, é da própria embarcação, que foi o rapaz lá da... Eu te falei? Tem mais cara de tripulante. Acho que eles trabalham aqui. Pois é que a dona Amada não tá nem aí, então pro Ariaú. E foi só uma encostadinha mesmo, só pra eles entrarem, já tá saindo. Foi. Na verdade, só foi chegar um pouquinho perto aí. Embarcaram e... Eu tô vendo aqui na câmera, demorou menos de 2 minutos. O barco já tá subindo de novo. É porque tem que ir devagar, né? Por causa do... A correnteza. Ah, tá, devagar. Agora sim. Agora eu vou tomar um banho de verdade mesmo, tô com muito calor. Olha aí, meu povo. Os grandes responsáveis por poluir a nossa Amazônia aí, ó, nossos rios. Uma balsa de garimpo. Eles já estão fazendo graça lá dentro. Já estão dando com a mão, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, que essa câmera não é de zoom. Tá acenando e tudo. Tá subindo aí pra fazer alguma coisa. Agora a gente está lado a lado com essa outra embarcação aqui, Manuel Fonseca. Lado a lado. Eles estão vindo pela essa parte do rio aqui que é mais funda. Tem esse barco aqui, tem o nosso, né, que é o Irmão de Miranda. E tem outro logo ali na frente, ó. Já está querendo anoitecer. Aqui ainda tem bastante casa aqui perto. Aqui é uma comunidade ribeirinha. O cara tem que ser piloto para dirigir assim e não bater um barco no outro. É por isso que às vezes acontece acidente, né, no rio. De vez em quando tem aqui um barco batendo no outro. Mas o pessoal aqui manja muito. Agora vai ser briga para quem consegue ir mais rápido. Vai passar ainda mesmo. Será? Bora ver qual é o mais rápido, o nosso ou deles. A gente vai perder agora. Vai? Levantou. Charles falou que a gente vai perder, que ele tá indo mais rápido. Agora a gente perde agora. Ih, Charles, acho que ele vai passar. O menino chega, ele tá rindo. Ultrapassou a gente. Vai passar e vai passar rápido. Acabou a foto. Mas tá pau a pau, ó. Do lado do outro. Eles vão te botar o carro. Tem, né? Tá mais né? Meu povo, já é de noite, né? Bem à noite, já é hora de dormir praticamente. São 21h14. Já apagaram as luzes do barco, só deixaram algumas luzes de emergências ligadas, né? O pessoal conseguir ir no banheiro se locomover.
A gente já jantou. O Charles foi pegar a janta lá embaixo no refeitório. Eu não desci porque tô bem cansada e eu também tava editando o vídeo, então eu não fui. Aí fiquei por aqui mesmo. E é isso, gente. A gente vai dormir agora. Amanhã eu mostro pra vocês o café da manhã, um pouquinho do nosso dia aqui no barco, tá? Porque a gente consegue ver no Rio, né? Que com certeza vai ter muita coisa legal pra ver. Boa noite e até amanhã. Pra vocês vai ser um passe de mágica, mas pra gente vai demorar uma noite. Bom dia, meu povo. Já são já são 6h17 da manhã. E já chegaram no município de Quadajás. As pessoas que descem em Quadajás estão se arrumando, porque ele também faz escala em Quadajás nesse barco, Quadajás Quari. E a última parada é em Tefé. Já amanheceu, ó, como vocês podem ver. Virei a câmera. Já amanheceu. O pessoal aqui na rede, a maioria já tá lá na fila do café. E eu vou já pra lá também, que eu tô com fome. Já até abri o café, ó. Bora? Vamos. Eu tava na fila pra tomar café, aí o barco atacou em Quadajás, eu nem peguei meu café. Depois pega pra mim. Vou botar aqui. Bora lá ver um pouquinho, pra ver se tem açaí pra vender. Tem não. Incrível, né? Que não tem açaí pra vender. Não. Tem muito carro pra fazer frete. Vai ter alguma pessoa de Quadajás que você quer ver? Será que tem? Tem alguém aqui de Quadajás, meu povo? Se tiver, deixa nos comentários. E me convidem pra gravar em Quadajás. Olha, o barco já tá saindo. Foi só esses passageiros aí que ficaram? Muito poucos. Já subiram alguns, já na entrando alguns. É engraçado, né? Ele solta o barco e deixa a correnteza levar um pouquinho pra baixo. Pode vir, pode. Pode. Olha o nome dessa lancha rápida, Foguete. Volvo Penta. Foguete Volvo Penta. Volvo Penta é a marca do motor. Ah, é? Primeiro, tipo, Volvo. Sobrenome A dela. lancha é Foguete. Volvo é a marca do motor. Ah, tá. Isso daqui é uma lancha rápida que Lancha expressa. que chega rápido nos municípios. Já era. Tchau, Quadajás. O Charles foi lá pegar meu café, ó, que eu não consigo ficar sem um cafezinho de manhã. Agora eu vou tomar café. Lá tinha a opção de pegar batata doce, bula, mas eu
não como isso no café da manhã. Eu peguei um pão, um pedaço de bolo e um pedaço de tapioca. E um copo de mingau. Olha aí, meu mingau tá aí. Mingau de munguzá. Vou tomar um café, depois vou tomar um banho. Nossa, isso aqui tá uma delícia, esse café. Uma delícia, olha. Ele vem só o café, do café separado, leite separado e coloquei um pouquinho de açúcar. Botou açúcar? Bem pouquinho. Muito bom. Vamos tomar café no barco, gente. Na rede. Água muito bom, tá? Mas... Meu povo, até aqui dentro do barco eu tô trabalhando e editando vídeo pra vocês. Já tomei banho, vesti uma calça porque tá um vento bem gostoso, porque eu tava ficando quase com frio, né? Deixa eu dar um tempo aqui agora. E o Charlie tava me mostrando agora que a gente tá passando por uma parte que o rio é bem largo. E vou mostrar pra vocês a imensidão do rio Solimões. Vamos lá. Olha aqui, aqui a gente tá de um lado, ó. Aqui. Olha essa imensidão. Quase não dá pra ver de um lado pro outro do rio. Já estou almoçando. O almoço está bem gostoso, olha só. Feijão preto com frango, uma laranja, vatapá, linguiça. Bem gostoso. O Charles foi pegar o almoço lá e ele trouxe pra mim comer aqui na rede, né? Porque quando viaja, você tem que ir de dois. Um vai pegar comida, o outro fica olhando. Um vai pegar o café e o outro fica olhando. Eles mexeram nas coisas. Comendo com essa visão maravilhosa dele. Olhando o rio. E deixa eu ver que horas tem. São 11h54. Já vai dar meio-dia. E amanhã, o mais tardar, 7 horas da manhã, a gente chega em Tefé. Vamos chegar em Paris agora. O moço tá dando os avisos. Ele tá dando as orientações, né, pra desembarcar com segurança. E eu vou pra Tefé. Olha, tem um encontro das águas aqui, ó. Olha, Charles. Ah, é verdade, né? Ele tá entrando no lago, né? Olha aí, gente. Será que eu tenho uma dúvida? Será que assim no encontro das águas já é bom de peixe? Será?
Eu nunca pesquei, né? Mas acredito que sim, né? Charles, olha que paisagem linda aqui atrás. Apareceu na câmera, eu vi agora. Bonito, né? Linda, a né? mistura. Parece um café com leite. Parece. Tem uns 2 pescadores pescando. Não é que é bom? Deve Só ser tá bom. pescando ali. Então pro lado pra pescar. Olha, tem mais outro ali, ó. Deve ser bom. É. E nossos seguidores de Quari. Tem algum seguidor aqui de Quari? Nasceu ou mora em Quari? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber. Eu sei que eu tenho bastante seguidores de Quari, que eu vejo lá nas estatísticas do YouTube. Nós já estamos bem pertinho, né, de Quari. Já, vamos já chegar. Dá pra ver a cidade daqui, ó. Tem um nome essa partezinha que eu não lembro. Quari é uma cidade bem grande. Pelo menos na frente, né? Já fui aí, já. Na feira. Geralmente quando o barco vem de Tefé, eles param aí, passam um tempo parado. Dá tempo de sair, comprar algumas coisas. Conhecer um pouquinho a cidade. Agora ele vai atracar. O pessoal na canoa já veio para escorar do lado do barco. Tem outro barco aí atracado, o Leão de Judá. É um barco também muito bom para se viajar. Já viajei nele algumas vezes. E tem bastante pessoas aí esperando suas encomendas, seus entes queridos. Tem carro de frete. Toda vez que vai atracar essa alegria do povo aí. Os carregadores. O carregador é aquele pessoal que a gente contrata para carregar nossas malas quando tem muita encomenda. E eu pensava que não tinha nem muita pessoa. Tá saindo um monte de gente ali debaixo dessa estrutura aí, ó. O vento tá jogando aqui pra cima, aí a parte de trás é mais larga e ela derruba a traseira dela pra cima. É, baixa no pneu, né? E tá saindo os passageiros. Eles botam essa tábua aí como rampa para eles passarem. E eu acredito que ainda vai sair encomenda aqui também. Aqui, diferente de Guarajás, como vocês viram aí, né, é mais movimentado. Vem mais pessoas para esse município aqui, Quari.
Vem mais pessoas para esse município aqui, de Clari, do que lá para Badajoz. Aqui a cidade é maior. Tem mais pessoas morando, mais pessoas visitando. Chegou uma lancha rápida agora também. A gente chama de expresso. E o barco tá ficando vazio. Tava cheio de rede aqui do lado da minha Ilha Charles. Agora saiu praticamente todo mundo. O resto das pessoas que ficarem vão descer em Tefé. Novinha a moto. Valeu, mano, obrigado. Já saiu todos os passageiros do barco. Aí o barco fez uma outra manobra e ficou de frente. E agora tá descendo os carros. Já desceu 2. Esse que tá ali na frente, perto do outro barco. E esse agora aqui. Para vocês. O vermelho vai sair também. E a moto tá lá, né? 400, Paulinho? É, 400. Valeu, mano. Obrigado, viu? Já está escurecendo, o Charles já jantou. Eu não fui jantar lá embaixo porque a gente janta é sopa. E eu sou do time que janta não é sopa. O Charles tá discordando de mim. Eu prefiro comer uma coisa mais sólida. Sólida não, mais concreta. Mais feijãozão, sabe? De manhã cedo chegamos em Tefé. Já arrumei todas as nossas coisas aqui que tá faltando. Agora é só esperar. Acho que a gente vai chegar mais 7 horas da manhã. Vou acordar umas 5h30, tomar um banho, desatar jeito e já ficar esperando, né? Bora ver o pôr do sol? Acho que não tem mais, não. Tem, bora lá. Vem. E toda essa banda aqui tem casa na beira do rio. Ixi, tem bem pouquinho já o pôr do sol. Ó, só aquele trisquinho ali. Nossa, essa passagem aqui é bem estreita, né? Sei que eu já tô com sono. Eu vou terminar de editar meu vídeo, tô editando um vídeo. Aí se der fome mais tarde eu peço alguma coisa no lanche lá em cima.
catei a rede do Charlie, já arrumei algumas coisas. E já tô me arrumando também, já tomei um banho pra chegar lá. E é isso, nossa viagem foi tranquila. Graças a Deus dormi como uma princesa no barco. Tava friozinho à noite e de dia tava quente. Agora é só chegar lá, tomar um café. A gente vai tomar um café na cidade, passear um pouquinho lá, depois a gente vai lá pra bisavó. Ó, as coisas já estão todas arrumadas aqui, vira aqui. Falta só desatar minha rede, mas não tem mais, o resto já tá pronto. Deram café agora de manhã, deram mingau, teve alguma coisinha lá, eu não desci, né? Foi só o Charles. Mas eu não tomei café, eu vou tomar café lá na feira, junto com meu avô. E é isso, vou continuar aqui me arrumando, quando estiver mais perto eu mostro pra vocês. Enfim, chegamos. Tem que ter fé, o barco já está se preparando para atracar. Tem mais de 2 barcos aí. Agora é atracar só na manhã, sem pressa. Se bem que a gente já tá bem atrasado, né? O barco devia ter chegado às 7 horas, já são 8h20. 1h20 de atraso. Ah, sim. Gente, o barco tá procurando espaço para atracar. Não tem, né? Como o capitão tava falando aqui, que Tefé ainda não tem um porto. Mas fica difícil, eles conseguem atracar 2 barcos assim por vez, né? Ocupando todo o espaço aí da plataforma. Eu acho que ele vai tentar meter no meio aqui entre esses 2. Bora ver se vai dar. Tem agora ainda no Rio, o vovozinho. Ele deve estar por aí no meio dessa multidão. Será que vai dar? Será? Acho que não. Acho que não vai dar, não. E a tripulação já fica aí toda para ajudar a obra, arriando os pneus. Onde é que deu? Deu. Tava que não ia dar, mas deu. Agora é só chegar bem perto aí. A plataforma já era só descer.
Pronto, agora o pessoal já tá subindo para pegar suas encomendas e eu já vou descer, né? Que eu não quero ficar presa aqui. E meu corpo e eu ansiamos por aventura. Agora vamos esperar meu avô. E é isso, gente. Esse vídeo eu vou finalizar por aqui, porque daqui eu já vou começar outro, que vai ser passeando aqui com o Tefé, e daqui eu vou para o sítio da minha bisavó, né? Aí eu já vou gravar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa viagem. Vimos várias paisagens lindas e maravilhosas que só quem mora aqui, né, e quem viaja pelos rios aqui do Amazonas consegue ver. E eu mostro pra vocês em primeira mão, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E aguardem aí que tá vindo muito vídeo legal pra vocês. Tchau!